Você saberia me dizer o que é um evento paranormal? Se pegarmos uma definição precisa desse conceito, podemos dizer que são fenômenos que não podem ser explicados pelo conhecimento científico. Simples e direto. O comum é que as causas sejam atribuídas ao desconhecido. Forças que não podemos ver. Mas não se engane. Essas forças estão te vendo muito bem. E uma coisa que você deve ter em mente é que eventos paranormais não precisam envolver situações extremamente macabras. De jeito nenhum. A sua casa não precisa pegar fogo de uma hora para outra. Não. Um episódio sobrenatural pode ser muito mais simples. Como uma caneta cair sozinha. Uma porta se abrir sem que ninguém a esteja manipulando. Ou mesmo luzes que piscam do nada. Já aconteceu com você? Não? Bom, já aconteceu com um menino chamado Daniel. Embora fosse novo, ele sempre gostou de ficar bastante sozinho em casa e fazer coisas sozinho. Só que não demorou muito para que ele mudasse de ideia sobre isso. Dia após dia, Daniel começou a escutar estranhos barulhos dentro da própria casa. Barulhos como de passos andando pela casa. Tum, 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 tum. O menino imaginava que fossem seus pais ou irmão, mas nunca se atentou de que os barulhos também aconteciam quando ele estava sozinho. Um dia, quando só ele estava em casa, escutou alguns ruídos vindos do quarto do irmão. O menino pegou o celular e tratou de ir investigar. Assim que Daniel entrou no cômodo, um barulho estranho veio do banheiro e a porta se abriu sozinha. Assustado, ele se escondeu atrás da cama e continuou filmando. Só que ele não sabia que estava sendo observado. Com a câmera apontada para o banheiro, Daniel filmou algo como um pinico imóvel. Ao menos era o que ele acreditava, já que o objeto simplesmente se mexeu de uma hora para outra. Isso já foi o suficiente para assustar o garoto, mas ele ainda continuou lá filmando, apenas para testemunhar o pinico se mexendo outra vez. Não há o que confirmar aqui. As imagens falam por si só, não é? O objeto realmente estava se movimentando sem um toque humano. Com medo, Daniel voltou para o andar debaixo da casa e enviou o vídeo para alguns amigos. Ele continuou escutando os barulhos estranhos vindo do quarto. E foi encorajado pelos colegas a voltar para o cômodo e continuar filmando o episódio paranormal. Eu diria que o garoto foi muito corajoso, porque ele realmente voltou ao cômodo do irmão. E assim que ele ficou de frente para o banheiro, lá estava o objeto macabro, com um rostinho feliz, como se estivesse sendo irônico. Só que dessa vez, não foi ele que se mexeu, mas sim a porta. Ela simplesmente é fechada sozinha, como se o que quer que estivesse lá dentro não quisesse a presença do garoto. Mas assim que Daniel se aproxima mais um pouco, a porta se abre e fecha. Outra vez. O vídeo acaba por aí, com mais perguntas do que respostas.
Só que eu estou inclinado a acreditar na veracidade dessas imagens, viu? Talvez o menino tenha planejado tudo isso, é verdade, mas como ele conseguiria organizar tão bem a movimentação dos objetos, hein? Será que havia mais alguém com ele por lá? Uh, ai, que estranho. Eu fiquei todo arrepiado. Enquanto isso, você já parou para pensar em como as câmeras de segurança facilitam nossas vidas? É um verdadeiro presente da tecnologia, não é? Então, só que esse presente vem com um detalhe. Por conseguir gravar tudo a todo momento, as câmeras também registram situações que me fazem acreditar ainda mais no sobrenatural. Existe uma casa que tinha uma câmera de segurança na cozinha. E no momento em questão, apenas uma mulher estava na residência. Em um instante estava tudo certo, nada fora do comum. Já no outro, um objeto no balcão simplesmente se mexe sozinho. Enquanto a mulher estava logo ao lado, atenta com outra coisa. Quando a gente pensa que acabou, o objeto simplesmente fica maluco e é jogado no chão. Parecia até que alguma força invisível estava manipulando o negócio. A mulher, como você deve imaginar, se assusta com a queda do objeto e fica sem entender o que acabou de acontecer. Ela dá uma olhada no balcão para ver o que estava errado e no segundo seguinte, um papel do outro móvel voa de forma bizarra até o chão. Assustada, ela pega o telefone para ligar para alguém e se surpreende de novo quando um tripé do outro lado da cozinha simplesmente cai no chão. Como se tivesse escorregado. Mas é só dar uma olhada no cômodo. Não havia nada de errado por lá. Ao menos aos nossos meros olhos mortais, não é? E calma que ainda não acabou, não acabou. Assim que a mulher dá início à ligação, um item em cima do outro balcão se mexe ao lado dela, sem que ninguém estivesse tocando nele. Meu amigo, só depois disso que a mulher sai da cozinha. E na minha opinião, ela saiu tarde. Você ficaria lá? Imagine só o que poderia ter acontecido em seguida se ela ainda estivesse por lá. Algumas pessoas pensam que toda a situação foi planejada. Mas eu não sei se acredito nisso. Com todos esses eventos estranhos, não há dúvida de que havia alguma presença paranormal naquela cozinha. Agora, se a sua casa tem alguns brinquedos guardados, como bonecos, eu sugiro que você fique atento ao que eles fazem enquanto ninguém está olhando. Não, meu caro. Isso não é aquela história fofinha como acontece em Toy Story. Dê uma olhada nessas bonecas. Medonhas, não são? Você não concorda? Dizendo o dono delas que por muito tempo escutou barulhos estranhos vindo de uma adega em sua casa. O cômodo que, curiosamente, também era usado para guardar alguns objetos aleatórios. Entre eles, essas bonecas antigas que pertenciam à mãe dele. E alguma coisa sempre acontecia nessa adega quando ele ficava sozinho em casa.
O rapaz escutava barulhos estranhos que não faziam sentido. Tudo indicava que eram as bonecas as responsáveis. Mas ele não tinha como provar isso. Bom, não tinha até esse momento. Enquanto gravava a cena com o irmão, o rapaz pergunta para as bonecas se elas podem se mexer. E a resposta para isso não poderia ter sido mais clara. Não. Segundos após perguntar, a cabeça de uma delas simplesmente se movimenta. O rapaz e o irmão ficam perplexos com a cena, já que ela praticamente confirma a origem dos barulhos esquisitos. E para piorar, ao perguntar à mãe por que ela não se livrava dessas bonecas, ele simplesmente recebeu como resposta a seguinte frase: pelo bem de todos. Como assim, pelo bem de todos? Que coisa estranha. O que você acha que a mãe estava escondendo, hã? Eu conto com você para ajudar a resolver esses mistérios. Aqui embaixo. Cuidado. Muito cuidado. Principalmente com a sua casa.